Fala galerinha, tudo tranquilo? Vamos para mais um bloco de questões, né galerinha? Levar mais aqui umas questõezinhas para o nosso desafio 300 questões da Caixa, galera. Vamos lá, vamos junto para essa brincadeira. Galerinha, primeiro dar alguns disclaimers aqui, quando a gente fala de conteúdo, tá? E fala de questões. Só lembrando, dentro da nossa base de questões hoje, a gente está fazendo o quê? Eu estou levando questões, inicialmente questões mais simples, porque o intuito aqui é trazer questões não de prova, trazer questões para a gente revisar todo o conteúdo. Então vocês vão ter diversas questões que são mais diretas ao ponto e onde eu vou conseguir explicar e passar por todo o conteúdo, tá? A gente está fazendo agora, diferente do DNB que eu peguei questões espaçadas, não. Aqui eu estou pegando de acordo com o teu edital, tá? Então a gente vem lá desde o primeiro, a gente leva um pedaço do edital, início, depois eu dou continuidade e sempre eu vou levar todo o teu edital aqui. Então a gente vai passar com questões nele. Depois que a gente vencer ele aqui, que a gente consegue vencer aí pela metade do desafio, com questões curtas, a gente já vai fazer o quê? Aí eu começo a trazer questões realmente de prova, algumas questões um pouco mais difíceis, para a gente analisar realmente aquela questão, analisar como é que a Sesgran Rio pode vir cobrando dessa brincadeira. Lembrando que agora eu estou trazendo somente questões exclusivas, então aqui é professor Alan Moraes criando questões para vocês aqui, trazendo questões diretamente para vocês, para a gente poder exercitar essa brincadeira aqui. Deixa eu mudar para o meu layout agora. Pronto, agora já estou pequenininho, estou aqui embaixo. Então a gente vai falar um pouquinho, realmente, deixa eu ver se o meu áudio eu aumento mais um pouco. Oi, som? Tá, vamos lá. Então aqui a gente já vai começar a trabalhar esse desafio que é 300 questões, mais um bloco de questões aqui com vocês, beleza? Eu sou, quem ainda não me conhece, quem está caindo de paraquedas agora aqui no canal, seja bem-vindo, esse é o canal Mais Bancários, onde a gente trabalha a empresa, a escola Mais Bancários, a gente trabalha com um intuito de fornecer preparação, formação bancária para o mercado brasileiro. Tá? Então a gente vai trazer aqui, dentro da escola, qual é a ideia da gente. Nós temos dois formatos de entrada dentro do mercado financeiro. Um formato é por meio de concurso público, que é esse intuito aqui que a gente está agora batendo agora. E outro formato é entrada por meio de certificações na iniciativa privada. Tá? Mas depois que tu entra no meio público também, você precisa dessas certificações. E depois que tu tira a certificação, tu vê que tu não precisa de outras habilidades que a gente chama no nosso mercado de soft skills. Então você vai ter que aprender a vender consórcio, vai ter que aprender negociar, negociações, venda. Dentro, vocês já estão estudando para o concurso, já estão estudando isso. Então o mercado puxa determinadas habilidades. Para você se desenvolver, ser um bancário de sucesso, você precisa desenvolver esses soft skills. E isso a gente faz e faz muito bem, com muito prazer, aqui dentro da Mais Bancários, tá? Mas isso aqui que a gente está fazendo não tem custo algum para vocês. Essas 300 questões é a nossa parcela de contribuição realmente para transformar esse mercado. Então, para vocês conhecerem a escola, a gente está se apresentando um pouquinho aqui. Eu sou o professor Alan Moraes e a gente está contribuindo realmente para um mercado financeiro melhor, mais apto, tá? E é isso que a escola, ou isso que me motiva realmente a trazer. Os diversos comentários que a gente já teve aqui pelo YouTube, motivando o canal, motivando a gente a dar essa continuidade, motivando essas coisas, cara, isso fortalece muito a gente. Então, essa é a nossa parcela de contribuição realmente para fazer um mercado financeiro melhor. Então, segue com a gente. Eu sou o professor Alan Moraes, sou mentor e sou também bancário. Já tenho aí mais de 10 anos dentro dessa jornada como no mercado financeiro. Tenho diversas aprovações em concursos bancários, tá? E também atuo diversas certificações e atuo diretamente com certificações bancárias também. Então a gente tem toda a parte de cursos para esses produtos, tá? E mentorias para esses produtos. Se você quiser saber um pouco mais, me chama lá no direct, a gente tem nosso WhatsApp comercial, já me chama para mais informações, beleza? Então essa aqui é a brincadeira, vamos seguindo, vamos para as aulas.
Sobre o desafio, a gente vai soltar diariamente um bloco de questões e alguns dias específicos a gente vai soltar live, como quarta-feira, no dia de quarta, e no sábado a gente faz live, tá? Direto, e chama todo mundo, compartilha com todo mundo isso daqui. Então você, caiu agora de paraquedas, está se preparando para o concurso da Caixa? Cara, tu tá no lugar certo. A gente aqui vai revisar todo o teu edital de conhecimentos bancários, realmente para te dar da melhor forma a preparação, direto ao ponto, que é assim que eu gosto de dar aula e fazendo muita analogia, trazendo isso para o dia a dia. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu consegui as minhas aprovações e eu quero levar isso para vocês, beleza? Então já segue, compartilha, te inscreve no canal, ativa as notificações para quando a gente soltar um vídeo novo você ser um dos primeiros a chegar por aqui e já compartilha com todo mundo. Vamos junto, vamos para as nossas questões aqui, galera. Vamos lá. Seguindo, cadê? Qual dos seguintes modelos de negócio é comumente adotado pelas fintechs, galera? Olha só, temos as fintechs aqui para inovar no setor financeiro. Quais os modelos de negócio? Quando eu falo de fintech, eu tenho que lembrar lá das startups. Por que, Alan? Quando eu falo de startup, eu tenho inovação, tecnologia, eu falei isso para vocês, inovação, tecnologia escalável e repetível. Essas são uma das principais características da startup. Porém, se essa startup desenvolver algo para o que a gente chama de setor financeiro, para o mercado financeiro, um produto ou um serviço para esse mercado, essa startup passa a ser chamada de fintech. Beleza? Então vamos entender o que ela está trazendo, tá? No modelo de negócio dela para inovar no setor financeiro. Ela fala o quê? Bancos tradicionais com agências físicas e serviço padrão? Não, cara, eu estou falando de inovação. Tá? Isso daqui, agências físicas, a gente vê lá desde a época da nossa avó. Então não é isso, tá? Tá fora a letra A. Letra B, plataforma de pagamento digital que facilita transações rápidas e seguras. Olha só, galera, o que eu quero trazer aqui, ó? Pagamento digital, tá? A gente tem muito na cabeça, eu falo dentro da minha aula, eu criei uma frasezinha que a gente fala o seguinte, que todo banco digital é uma fintech, mas nem toda fintech é um banco digital, tá? Então a gente tem que ter na cabeça, porque quando a gente fala em fintech, a primeira coisa que vem, e a prova vai te cobrar isso, ela sabe que vocês pensam isso, que quando eu falar em fintech, eu estou falando de um banco digital, e ela vai tentar te jogar sempre para esse lado, tá? E dentro do universo de fintechs, banco digital é uma parcela bem pequenininha dessa história, né? Então, assim, eu tenho diversos. Eu tenho fintech de pagamento, fintech de crédito, fintech de crowdfunding, fintech de criptomoeda, fintech que é corretora de valores e títulos imobiliários. Tem diversos, tá? Até dá um Google aí, tu vai ver quanto aqui aparece, certo? Então aqui ele está falando isso, ele não está trazendo banco digital, ele está falando em plataforma de pagamento digital, ou seja, pode ser uma instituição de pagamento, não um banco digital, que facilitem transações rápidas e seguras, tá? Então, por exemplo, eu posso falar lá do... O PagSeguro hoje já é um banco digital, mas eu posso falar do PagSeguro, tá? Então eu posso falar dele que ele foi uma plataforma de pagamento. A início ela adiantava aquele pagamento. Eu cadastrava na minha empresa o PagSeguro, então ele fazia só a parte de pagamento. Ele não era um banco. Hoje já se tornou um banco digital, mas não é essa a questão. Então aqui a gente já fica com a letra B de bola, tá? Vamos seguindo. Como as Big Techs, como Google e Apple, tá? Primeiro conceito de Big Tech, empresa de tecnologia, tá? Líder do seu setor. Então, quando eu falo de Google, o Google é líder no setor dele, no setor que ele atua, nos diversos setores que ele atua, sim. Quando eu falo de Apple, ela é líder no seu setor? Sim. A gente fala, quando tu fala em smartphone hoje, quando tu fala em tecnologia em celular, a gente fala da Apple. Tá? A gente pensa na Apple e todo mundo está atrás tentando ficar ali próximo daquele jogo que é a Apple, tá? Então essa que é a brincadeira. Estão transformando o quê? O setor financeiro. Como é que eles estão entrando nesse mercado? Letra A, mantendo o foco estrito em tecnologia, tá? Estrito, ou seja, somente em tecnologia de consumo, sem entrar no setor financeiro. Não, se ele vai transformar, ele vai estar entrando sim no mercado financeiro, tá? Então tá fora a letra A. B, oferecendo serviços financeiros integrados, olha, tá? Como carteiras digitais,
plataformas de pagamento. Acabei de falar para vocês. Hoje eu tenho lá minha Apple Pay, minha Google Pay, né, que eu coloco, cadastro meu cartão de crédito e consigo fazer pagamento diretamente com meu celular via NFC, ou consigo entrar na loja e dizer, olha, eu quero pagar com o Google, ele vai usar aquela plataforma como intermediadora de pagamento, tá? Então eu tenho todas essas situações, eu já consigo fazer hoje. Isso daí é que a Google, a Apple, tá entrando, a Amazon tá entrando nessa brincadeira toda também. Porque hoje eles enxergam que eles tinham um poder muito grande, que é o poder o quê? De ter clientes. Ter o quê? Confiança desses clientes. Lembra lá que eu falei para vocês? Agilidade, confiança, segurança. Então eu tenho a confiança desses clientes. Então o produto que eu oferecer ali, eu consigo, já com a confiança, eles acreditarem e tocarem aquele produto. Tá? Então eles ofereceram o quê? Uma facilidade, trazer agilidade, conseguir pagar com o meu celular. Então eu vou querer isso, os clientes embarcam nessa brincadeira? Claro que sim. Tá? Então é um formato que eles estão entrando no setor financeiro que está trazendo muito, muito sucesso e revolucionando muito o mercado. Tá? Então a gente já fica com a nossa letra B aqui também. Vamos lá. Qual a característica? Ó, já está pedindo uma característica vital, tá? Para o sucesso de startups no ambiente de negócios. Lembrando que startup tem que o quê? Ter inovação, não é isso? Tem que ter o quê? Tecnologia. Que mais? Ser escalável e repetível, né? Beleza? Não é esses formatos que ela tem que trabalhar aqui? Então, pronto. Aí vamos lá. Qual é a característica vital? Qual é a principal que fomenta a vida lá da startup? Adesão estrita a modelos de negócios antigos e testados? Não, né? Quando eu falo de inovação, é um produto ou um serviço que nunca ninguém testou. É novo no mercado. Então, estou trazendo algo totalmente novo, tá? Alta aversão a risco e foco na estabilidade. Quando eu trago um produto novo, eu tenho ou não tenho risco embarcado? Na minha cabeça, eu criei aquele produto novo, estou com um produtinho novo aqui. Na minha cabeça, isso pode ser o melhor produto do mundo. Mas vai saber se na tua que está do outro lado aí, se esse produto é válido realmente. Então, é muito risco. Então, eu não tenho aversão, tá? Eu vou ter que ter aderência, vai ser muito aderido ao risco e não vai ser focado em estabilidade. Se for focado, eu vou fazer uma empresa de um produto já estabilizado, tá? Então, essa que é a então tá fora também. Então tá fora a letra A e tá fora a letra B. C. Agilidade, inovação contínua e adaptação rápida às mudanças de mercado. Falei para vocês, agilidade é uma palavrinha mágica que eu coloquei desde a primeira bloco de questões para vocês, quando eu falei de startup, de inovação digital, quando eu falo de inovação, é isso que eu falo. E inovação, acabei de falar para vocês que está ligado aqui, ó, inovação. Tá? Contínua e adaptação rápida às mudanças. Eu tenho que ter essa flexibilidade muito forte na startup, tá? Para poder realmente estar aderente ao mercado, para estar chegando nesse mercado. Tranquilo? Então é isso que a gente já tem aqui. A gente já fica com a nossa letra C de casa. Seguindo. Qual a característica? Qual é um dos maiores? Olha lá, gente, maiores. Eu quero uma atenção para vocês. Falei isso desde a aula anterior e falo em todas as minhas aulas quando cai desafio. Quando cai desafio, essa palavrinha agora, e estão usando muito, por exemplo, concurso do BNB, eu fui lá fazer a prova. Veio duas questões com desafios, tá? Falando de desafio. Porque eu tenho que ter cuidado. O desafio, ele muda o sentido do negócio. Entendeu? Antes eu estava falando de característica de fintech. Agora eu estou falando do desafio da fintech. Então, se eu perguntar qual é a característica das fintechs, o que as fintechs fazem para melhorar o mercado financeiro, é uma coisa. Agora, qual o desafio que a fintech enfrenta para se implementar no mercado financeiro? Tá? É uma questão do que ele tem, qual é a dificuldade, o que ele enfrenta para passar pelaquilo. Então eu mudo, só com uma palavrinha eu mudo todo o sentido do que eu quero. Eu estou assemelhando ela muito a exceto, a não, tá? Errado, marca alternativa errada. Então eles estão colocando palavrinhas novas para brincar nesse nosso joguinho aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui qual é a alternativa. Letra A. Demanda excessiva por serviços digitais que as fintechs não podem atender.
Eu falei ainda agora, na alternativa anterior, eu falei que a fintech está antenada extremamente à mudança. Fala em serviços digitais. É a base das fintechs. Trabalhar com serviços digitais, tecnologia, tá? Aí vai dizer que elas não podem atender? Esse é o principal desafio? Não, tá? Eles já nascem embarcados em tecnologia. Então, cara, o que vier aí, eles vão estar querendo atender, vão estar montando o mercado ou pelo menos se flexibilizando, se moldando ao que o mercado está querendo, tá? Então, tá fora a letra A. Letra B, regulamentação locais que podem ser restritas e variadas. Então, dentro da regulamentação, tá, eu posso ter coisas que a gente não posso ter leizinhas, regulamentações que eles podem barrar determinada entrada de fintechs. Então, se adequar a essas regulamentações, a gente pode ter problema em determinados países, determinados locais, tá? Então a regulamentação sempre vai ser um calinho ali no pé de algumas fintechs, tá? De conseguir seguir. Eles têm tecnologia, têm soluções, têm inovações, mas eu posso ser barrado por regulamentações, tá? Então letra B de bola. 25. Porque as fintechs muitas vezes têm uma vantagem, olha só, porque as fintechs muitas vezes têm uma vantagem competitiva sobre o que? Os bancos tradicionais. Letra A, elas oferecem exatamente os mesmos serviços que os bancos tradicionais, mas com uma maior burocracia? Não, né? Eles são menos burocráticos, né? Letra B, utilizam tecnologia avançada para oferecer serviços, olha só, mais rápidos, baratos, porque banco tradicional tem um custo maior, né, por conta de agências físicas, infraestrutura física, que a fintech e os bancos digitais não têm. São inovadores, trazem produtos, trazem serviços que o mercado ainda não tinha visto, não tinha experimentado, tá? E a gente é sedento por novidade, a gente ser humano, tá? E personalizados. Hoje eu consigo trazer coisas de acordo com a demanda dos clientes, entender o que o cliente quer e pelo fato de eu estar ali rápido, ser ágil, lembra que eu falei na anterior, eu falei nessa flexibilidade de estar montando coisas novas o tempo todo, então é isso que eu digo para vocês. É essa que é a ideia realmente da fintech, tá? Trazer serviços personalizados, moldar aquilo rápido, ter uma resposta rápida ao cliente. É isso que eles estão ganhando e ganhando muito mercado, tá, galera? Então aqui a gente também já fica com letra B de bola. 26. Qual das seguintes opções melhor descreve uma função dos sistemas de banco sombra ou shadow bank? O que eu preciso que vocês entendam? Olha só, sistema. Quando eu falar de shadow bank, eu sempre vou falar no plural. Aula de português junto, olha, nunca fui bom de português, mas sempre eu vou falar no plural quando eu for falar de shadow bank. Por quê? Porque assim, o que a gente fala de shadow bank? A gente fala que é um conjunto de operações realizado por um conjunto de entidades não bancárias para fomentar crédito entre agentes deficitários e superavitários, tá? À margem do sistema bancário tradicional, tá? Então eu tenho palavrinhas mágicas aí. Então sempre eu vou falar em entidades. Não vai ter uma entidade que pratica, um banco que pratica Shadow Bank. Eu vou ter o quê? Várias entidades fazendo várias operações que elas são Shadow Bank. Se eu falar um pontinho, tem muito embate nisso aqui, se eu tenho regulamentação, se é regulamentado, se não é. O Shadow Bank não é. Eu não tenho como regulamentar o Shadow Bank, eu não consigo regulamentar o Shadow Bank. Mas se eu pegar uma entidade que pratica, que está ali no meio do sistema todo, por exemplo, se eu pegar um fundo de investimento, se eu pegar uma securitizadora pinçada ali, o fundo de investimento ele não é regulado, a securitizadora não é regulada? Sim, sozinhos são. Mas as operações, o conjunto de operações, por onde vai aquele dinheiro, como é que é transferido, como é que faz tudo isso, isso é o que a gente chama de Shadow Bank. Isso
faz ele não conseguir ter uma regulamentação, tá? Porque eu não consigo, porque eu vou estar mexendo no negocinho, no negócio dos caras, no negócio do fundo, tá? E assim, o fundo de investimento, ele é regulado, ele tem sua lâmina ali dizendo qual é o risco que o cliente está sofrendo ali. E o investidor, o cliente vai lá e entra sabendo desse risco. Então não precisa, não tem como eu dizer assim, olha, não faz isso, vocês não podem operar nesse tipo de mercado porque isso pode estar fomentando o shadow bank. Não, cara, porque é um negócio e o cliente acatou, tá lá na lâmina, o cliente acatou aquele risco, ele sabe que aquilo vai acontecer, tá entendendo? Então isso aqui é a grande questão. Alan, mas por que o cliente aceita também? Esse cara é muito burro. Não, cara. Tem uma premissa dentro da economia que é o quê? Quanto maior o risco eu corro, maior a rentabilidade. Então o cara aceita determinadas coisas querendo o quê? Ganhar um pouco mais. Tá? Então a gente tem mercado para todo mundo hoje, tá? E a gente vai ver, tem aquele cara que é mais conservador, tem um cara que é moderado, tem um cara que é arrojado, tá? Por isso a gente tem o API que vocês também vão aprender em alguma aula aqui que a gente vai trazer, tá bom? Então entendam sempre isso, vai ser sempre no plural na brincadeira, tá? Então vamos para as alternativas. Oferecer contas correntes e cartões de crédito convencionais? Não, ele é uma instituição não bancária, então tá fora esse carinha. Operar com a mesma regulamentação estrita a bancos tradicionais? Não, né? Ele não consegue, não é nessa regulamentação. C. Proporcionar serviços de financiamento e empréstimos fora, olha a palavrinha, sempre que eu falar fora do sistema bancário regulamentado, quando eu falar à margem, tá? Quando eu falar sistema paralelo, isso são tudo palavrinhas que são um gancho, tá? Para Shadow Bank. Então, sempre que eu trazer isso daqui, tu já fica ligado no que vem por aí, tá? Então, a gente já vai lá para nossa alternativa C de casa, beleza? Vamos junto. 27. Qual das seguintes é uma característica fundamental da tecnologia de blockchain, tá? Letra A, blockchain é o sistema sempre também dividido. Tem duas coisinhas aqui que eles vão tentar sempre juntar. Quando eu falo de criptomoeda e quando eu falo de shadow bank, tá? Então sempre entendo. Eu tenho até uma chefa minha, né, que ela tem um jargão dentro da empresa e ela fala o que dentro do banco e ela sempre fala para mim o que? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu tenho uma separação nessa brincadeira. Uma coisa é blockchain, tá? E outra coisa é Shadow. Não é Shadow Bank. Já estou falando de outra coisa. Outra coisa é a criptomoeda, tá? Outra coisa é a criptomoeda. Então, a criptomoeda é um ativo digital que vai ser comercializado, negociado, né? Compra e venda. O blockchain é o quê? É o sistema que está por trás, que dá o quê? Credibilidade, é o registro, é a forma de transacionar a criptomoeda. Então, toda criptomoeda tem que ter o blockchain por trás, tá? Letra A. Então, ele pergunta o quê? Qual das seguintes características, só que ele está falando de quê? De blockchain, tá? Vamos lá, blockchain, o que a gente precisa saber? Blockchain, descentralização, então é um modelo é um sistema de transação de moedas, onde eu tenho um registro único, tá? Descentralizado entre os nós da rede, com múltipla validação. Então eu vou ter múltipla validação. A validação não é feita em uma instituição financeira ou um banco central, ela é feita em todos os nós da rede, tá? Então vamos para cá, vamos entender. Características: é imutável, ele é rastreável, ele é anônimo. Essas são as características. Vamos lá. Letra A, centralização de dados em um servidor principal. Não, falei para vocês agora, principal é a descentralização, tá fora. Letra B, capacidade de realizar transações anônimas sem um registro público. É anônimo, tá? É anônimo. Quero que vocês tenham cuidado disso aqui, tá? Só que ela tem um registro público lá no livro Razão, então ela se torna rastreável. Então não confundam, tá? Não rastreável.
Não confundam, tá? Anônimo com irrastreável, tá? Eu vou conseguir rastrear, vai estar lá o registro dizendo, olha, carteira 123 ABC transferiu um Bitcoin para a carteira 321 XYZ. Eu tenho esse registro, então eu rastreio da onde foi para onde foi. Agora, de quem é a carteira 123 ABC e de quem é a carteira 321 XYZ, isso é que eu não consigo identificar, tá? Então, é essa questão. Então, não confundo, porque a prova pode trazer algo desse estilo para vocês lá, tá? E a gente vai lá para a letra C. Registros imutáveis. Opa, não posso alterar. Da feita que eu fiz uma transação, eu não posso revogá-la, apagar, nada. Eu tenho que, na verdade, transferir para essas carteiras, transferir um Bitcoin para cá. Se eu quiser, não tem como eu apagar isso. Se eu quiser, eu tenho que transferir esse de volta, esse um Bitcoin para lá. Ele cria um novo registro fazendo isso de volta, tá? Distribuídos de transações em uma rede descentralizada. Alternativa C correta, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Qual o impacto do Bitcoin? Impacto no mercado financeiro, tá? Global, tá? Bitcoin, criptomoeda. Letra A. Reduzir o interesse em investimentos tradicionais, como ações e títulos? Não. Ele chegou como um investimento, mas ele não chegou a esse ponto de reduzir. Ele cria até, na verdade, uma diversificação hoje em carteira, tá? A gente tem mais um tipo de investimento, que é não só Bitcoin, mas as criptomoedas. Letra B. Procurou uma reavaliação de como as moedas podem ser controladas e distribuídas. Antes a gente tinha só o formato realmente de centralizado, ou seja, somente pelos bancos centrais. E aqui surgiu um modo, um meio de fazer isso sem esse intermediário, tá? Então, o mundo, tá? O mercado financeiro global, tá? Começou a ver o que? Uma reavaliação de como elas poderiam fazer. Então, sim, aqui a gente fica com a letra B de bola. Vamos seguindo. 29. Quais são os riscos associados aos sistemas banco-sombra? Risco. Eu tenho risco? Sim, né? Quando eu falo lá de risco, eu falo uma transferência. Eu vou ter diversos riscos embarcados lá na brincadeira. Agora é o quê? Qual o risco que eu tenho? Maior transparência e controle regulatório? Não. Lembra que eu disse que eu vou ter ali várias transações feitas no meio, né? Que podem não estar estritamente reguladas, eu não consigo controlar aquilo ali, então eu não vou ter esse controle regulatório, tá? Riscos de crédito e liquidez devido ao menor. Vou ter uma menor regulamentação, beleza? Não consigo regular o lastro daquela brincadeira. Posso ter risco de crédito? Vamos entender. Risco de crédito é o quê? Ó, eu aprendi assim, ó, risco de crédito, C grande, é o risco de calote. Quando eu levo calote em alguma coisa, é o quê? Eu não recebo sobre aquilo. Então, corre o risco de não receber num Shadow Bank quando eu tenho operação? Sim, porque são fundos, são operações ali que podem estar alavancadas. E isso eu posso não receber. Pode ter instituições que vão ali para fomentar aquele crédito e aquela instituição quebre, tá? E eu posso não receber meu dinheiro. Liquidez. Como é que eu vou ter? Eu vou ter risco de liquidez? Vai ser mudado? Vai, porque eu passo de um investimento onde eu estava lá conservador, que estava dentro de uma instituição financeira, que tem um controle regulatório, tem uma margem de liquidez respeitada ali, e passo para um ativo que pode ficar preso, investimento travado. Por exemplo, eu posso entrar num fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um fundo fechado e eu tenho um determinado período para me resgatar aquela brincadeira. Então eu posso ter sim risco de liquidez devido à menor regulação, tá? Então a gente já altera, a gente já fica com a nossa letra B de bola. 30. Qual é a principal função dos correspondentes bancários no sistema financeiro? Vamos lá. Função dos correspondentes bancários. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho desses carinhas, que é o papel, né, realmente dos correspondentes bancários. Os correspondentes bancários, quando a gente fala assim direto na cabeça, vem logo quem? Casa lotérica. É o primeiro nome que vem na nossa cabeça, correspondente bancário, casa lotérica, da Caixa Futuro, Casa
de muitos de vocês aqui que estão vendo esse exercício hoje aqui, tá? E não esqueçam, me chama pro churrasco, hashtag me chama pro churras, né? Então, galera, assim, qual é a principal função desses correspondentes bancários? O correspondente bancário, ele atua com função que eu chamo de capilaridade, tá? Eu começo hoje a fazer o quê? A difundir, chegar com os correspondentes bancários em locais onde a gente, como banco, como bancário, não consegue chegar, tá? Ou pelo menos não tem perna suficiente. Aí a gente contrata pessoas, a gente terceiriza esse serviço para que essas pessoas sigam lá e consigam chegar cada vez em mais clientes, em locais mais remotos, tá? Então assim, eu tenho essa principal função que é a capilaridade, tá? Então vamos lá. Letra A, emitir e gerenciar política monetária do país. Caraca, daquele viajou. Letra B, atuar exclusivamente como reguladores do sistema financeiro. Também não, tá? Letra C, oferecer serviços financeiros básicos, tá? Abertura de conta corrente, empréstimos, pagamento de boletos bancários, tudo isso daí é função dos correspondentes, tá? Em locais onde os bancos tradicionais têm pouca ou nenhuma presença. É esses caras que vão lá no interiorzinho, abrem uma conta, abrem lá o mercadinho do seu João, tá? A casa de confecções da dona Cláudia, ela abre lá dentro da confecção dela, ela coloca, olha, agora a gente aceita, faz pagamento boleto do Bradesco, por exemplo. Tá? Então é levando para lá onde não vai, o banco não vai entrar, não compensa para o banco colocar uma agência ali, porque eu não vou ter retorno para pagar funcionário, pagar a estrutura que foi feita do banco. Então a gente coloca lá agências nessa brincadeira. Não coloca agências, a gente vai lá e coloca correspondentes bancários. A gente consegue entregar, consegue fazer inclusão financeira, consegue atender esse cliente, mesmo sem ter uma agência física naquela brincadeira. Tá? Então essa é a principal função, a principal característica dos correspondentes bancários, tá bom? Vamos lá, seguindo. 31. Qual das seguintes características define o Pix, nosso coleguinha Pix, o sistema de pagamentos instantâneo no Brasil? Características do Pix: 7 dias por semana por 24 horas. Primeiro ponto. O que mais podem cobrar de vocês? SPI, que é o nome do sistema que está por trás do Pix, funciona diretamente dentro do Banco Central, tá? Então a gente trabalha com SPI. Cobraram na outra prova, vamos lá. Pix noturno, tá? Por definição, Pix noturno ele é das 22 às 6 da manhã. Alan, eu posso mudar essa brincadeira? Pode, tá? Você pode mudar, você muda pelo aplicativo. Ah, eu quero que o Pix... e default, tá? Ele é R$ 1.000. Então ele já trava de 22 às 6 e R$ 1.000. Alan, eu preciso que seja mais nesse horário, tá? Eu posso pedir o banco? Posso. Preciso que o meu Pix noturno comece só a partir da meia-noite. Posso pedir isso para o banco? Pode. Porém, para confirmação disso, só depois de 24 horas, tá? Então, isso aqui a gente precisa saber essa definição. Outra coisa que cobraram do Pix, preciso de ter contas ativas, o número de 500.000 contas ativas, para me poder, é obrigatório que eu tenha um sistema Pix, tá? O Pix ele pode ser compartilhado pelas centrais, por exemplo, quando eu falo lá das cooperativas de crédito, tá? As cooperativas de crédito são pequenas, são instituições e elas geralmente são pequenas porque é só associados. Então eu posso ter uma central, tá? E várias outras cooperativas linkadas aqui, tá? Com seus clientes. Por exemplo, eu tenho 5.000 aqui, 20.000 aqui, 30.000 aqui, 100.000 aqui nessa. E na junção de todo mundo que está linkado aqui, eu tenho os 500.000 ali obrigatório. E eu crio aqui o Pix aqui na Unicob. Tá? Não estou falando da Unicob porque aqui eu conheço com a Cicobi, né? Então a Cicobi tem diversas e são ligadas a centrais. Essas centrais realmente fazem essa brincadeira. Ela cria o Pix, né? Ela cria o Pix lá e as outras subs vão entrando na brincadeira, tá? Então é isso aqui mais ou menos que eu preciso saber realmente de Pix, que é o que pode ser cobrado lá na prova de vocês. Letra A. Transações que só podem ser concluídas durante o horário bancário, tá fora.
B, necessidade de longos processos de verificação para aprovação de cada transação. Cara, isso daqui a gente já faz direto, né? Então é quase que instantâneo. Letra C, capacidade de realizar e receber pagamentos instantaneamente, a qualquer hora ou dia, não é isso? Então eu já consigo fazer essa brincadeira. A gente já fica aqui com a letra C de casa. Vamos lá. 32. Quais são os benefícios dos correspondentes bancários para a população? Benefício dos correspondentes bancários. Letra A. Centralização dos serviços bancários em grandes centros urbanos. Não. A gente tenta com os correspondentes bancários atender as zonas rurais também, tá? Ou cidades pequenas, onde o banco não atende. Lugares que a gente também pode chamar de mais remotos. Tá? Então a gente atende o correspondente bancário. Letra tem na cidade? Tem, tá? Mas a gente a principal demanda é para que seja pelos interiores, tá? Letra B, redução de transparência no sistema financeiro? Não, tá? Eles são regulados também muito pelo Banco Central, tá? Então a gente tem a regulação toda feita, a CMN tem uma regulação feita para eles, é observado, é fiscalizado pelo Banco Central. A instituição financeira é cobrada para que atenda toda a regulamentação. Quando sai nova regulamentação, eles têm que se adaptar a essa nova regulamentação. Então tem toda uma estrutura, tá? Então não vai reduzir a transparência porque eu estou fazendo lá com os correspondentes bancários, tá? Ele segue a mesma regulamentação que a gente tem nas agências. Letra C, aumento do acesso Perdão. Aumento do acesso a serviços financeiros em regiões, remotas, tá vendo? Acabei de falar aqui, a gente já fala de regiões mais remotas, então eu vou aumentar, eu vou fazer inclusão financeira lá nessa brincadeira. É isso aqui que ele está citando aqui, então a gente já fica também com letra C de casa aqui. Como a segurança é garantida pelo sistema de pagamentos Pix. Então ele quer o quê? Segurança, tá? Letra A. Não há medidas de segurança. As transações são públicas. Não, né? Tá fora. Lógico que tem que ter. Letra B. Através do uso de senhas únicas para cada transação. É isso que é feito? É assim? É somente isso? Não, né? Não é gerada uma senha única para cada transação. Não é essa brincadeira. É utilizado com criptografia de ponta a ponta e autenticação multifatorial. Sim, a gente tem uma criptografia de ponta a ponta lá e autenticação multifatorial. Hoje, quando tu faz o Pix, tu entra com a tua senha, tu pode registrar a senha na biometria, tu pode fazer o Face ID de identificação biométrica. Tenho todos esses tipos de identificação. É isso que ele fala de autenticação multifatorial. Então a gente fica aqui com a letra C de casa, tá? Vamos lá. Qual é o impacto do sistema Pix na economia brasileira? Vamos lá, olha só contar uma historinha aqui para vocês. Imagine o seguinte, antes a gente tinha um concorrente muito forte, né? A gente tinha, antes do Pix, quem que trabalhava forte aqui? Era o TED. Tinha instituições que cobravam acima de R$20 para fazer um TED. E se fazia muito TED. Ainda se faz muito TED, tá? Mas se fazia muito TED, principalmente pelas empresas. Tá? Então, querendo ou não, era uma fonte de receita muito grande para os bancos, tá? O TED. Aí o Banco Central chega, tu imagina essa situação, o Banco Central reúne com todos os bancos e diz, banco, o seguinte, cara, eu vou entrar agora com um novo sistema que eu estou bolando aí, é um sistema de pagamento instantâneo. Todo mundo vai poder fazer transação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí o cara ferou de cega, bacana, esse negócio é legal. Porém tem o seguinte, cara, vai poder fazer entre todas as instituições, então vai demandar muito. Vocês vão ter que comprar um sistema, colocar um sistema rodando aí, tem um custo a mais para vocês, mas isso vai ser bacana, tá? Só tem um porém, cara. Eu quero fazer ele de graça. Aí tu acha que as instituições financeiras gostaram dessa brincadeira? Disseram, pô, tu vai me tirar toda a receita que eu tenho lá do TED. Já tirei essa receita. Aí tu pega e ainda me coloca um negócio que vai me demandar custos, vocês não vão nem colocar de graça pra gente, vai me demandar custo, e eu ainda vou ter que pagar, vai pagar por isso e tu vai colocar de graça, eu não vou receber nada por isso. Ele diz, banco, mas olha só, cara, quando tu faz um negócio desse, o que eu vou fazer? Hoje eu faço a pergunta para vocês, quantos de vocês aí, cara, na outra ponta, tem dinheiro agora na carteira? Cédula, espécie?
Não, não tem, né? Tá até difícil achar no mercado, né? Galera, não tem. Quantas vezes de vocês foram pagar um lanche, tipo assim, fui comprar uma Coca, R$ 5. Cheguei com uma nota de 20 lá pra pagar a Coca. O cara me olhou assim, cara, tu não tem Pix, tá? Tu não tem Pix, não? Aí assim, olha gente, rapidola, só falei um ego aqui agora, só que é que eu sou paraense, tá? Isso é uma gíria nossa que a gente tem aqui. Esse vídeo aqui é pro país inteiro, então acaba soltando isso daí, então é somente isso, eu não tô xingando ninguém, longe disso, tá? Isso só é gíria nossa aqui, tá? Então o cara chega assim pra gente, então voltando aqui pro assunto. Então o cara chega aqui pra gente e diz, cara, tu não tem Pix não pra me fazer? Já aconteceu ou não acontece com vocês isso direto? Isso é direto que acontece. A galera não tem mais dinheiro, não anda mais com dinheiro. Então eles falaram assim o seguinte: banco, cara, vocês vão fazer isso de graça, a gente vai colocar de graça, mas com isso eu vou dar o quê? Eu vou aumentar a velocidade que a galera vai estar comprando. Aí eu faço outra pergunta para vocês, tá? E depois mandem aí no chat quem já fez, quem não fez, né? Quantos de vocês já compraram alguma coisa? Já compraram alguma coisa no mercado que se tivesse que sacar dinheiro e voltar, vocês não tinham comprado. Mas pela velocidade, pela facilidade do Pix ali ser muito rápido, vocês acabam comprando por impulso. E cada vez que eu compro isso por impulso, eu faço isso daí no impulso, eu estou fazendo uma função da moeda que é a transferência de riqueza. Então eu estou colocando, fomentando mais a minha economia. Então cada vez mais eu estou fazendo a rodinha da economia girar. E isso é intuito do sistema financeiro nacional. Fazer cada vez mais que a gente rode esse nosso dinheiro. Tá? Então a gente vai ter o que? O que ele chama de dinamização da economia. Então eles vão virar para o banco. Cara, vão cada vez usar mais recursos. Só que agora essa galera vai parar de vir aqui na agência sacar. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai diminuir o número de numerário, então vai ter redução de custo com segurança, com transporte de numerário. Quantas agências vocês já foram de banco, tem lá uma bateria com caixa eletrônico com uns 10 caixas, só que só tem uns 3 ou 4, um monte de buraquinho. Por quê? Não precisa mais de caixa. Porque assim como eu pago no Pix o lanche, a mulher do lanche, a tiazinha lá do lanche, ela vai pagar isso também em Pix. Tá entendendo? Então eu não vou sacar dinheiro, não se roda, se saca muito menos dinheiro. As transações são muito menores, tá? Então essa que é a ideia, é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E cada vez mais pessoas vão ter esse uso, né, do Pix, vai ter o que a gente chama de inclusão financeira. Antes tinha gente que nem usava, não tinha banco. Mas com a facilidade que o Pix traz hoje, a necessidade que ele tem hoje de realmente ninguém ter troco e o cara perguntar, pô, tu não tem Pix? É muito grande. Tá? Então essa que é a ideia. Então a gente fala de aumento na inclusão financeira e dinamização da economia. Então isso acontece muito. Então a gente já fica aqui com a nossa letra B de bola, tá, galera? Vamos lá. 35. Quais são os desafios? Outra com desafio. Quais são os desafios enfrentados pelos correspondentes bancários? Vamos lá. Uma das análises que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Quando eu falo de banco digital, quando eu falo de correspondente bancário, qual é o papel do correspondente bancário? Lembra que eu falei de inclusão financeira, capilaridade, né? Levar realmente onde o banco não chega, eu levar serviços, levar produtos financeiros, né? Foi isso, né? Agora, quando eu falo de banco digital, tá? Eu tenho meu aplicativo aqui do banco digital. Eu falo ou não também de levar produtos e serviços financeiros a um lugar onde o banco não atingia? Falo, né? Inclusão financeira, não falo também? Falo. Então, se eu parar, colocar nesse paradigma, eu tenho conflito, é a mesma coisa, é o mesmo papel que faz? Em tese, sim. Em tese, tem um papel muito parecido os dois, de levar realmente, trazer uma inclusão financeira e todos os dois estão fomentando isso muito bem, tá? Porém, o correspondente bancário, ele sentiu o baque dos bancos digitais entrando, levando produtos e serviços, mas ele também tem o seguinte, ele tem as suas particularidades. Vocês imaginam hoje, vocês que já foram em banco, estão aqui estudando, vocês imaginam ou conhecem um tio, uma avó que já está velhinho e está aposentado? Tu imagina essa tua avó que está aposentada, que vai todo dia quando sai o salário dela,
ela vai lá no banco para sacar esse dinheiro, tá lá com o cartão e com a senha dele para sacar esse dinheiro. Tu imagina essa tiazinha, essa tua avózinha, pegando o celular, instalando um banco digital para fazer um consignado? Não, né? A gente não enxerga isso e nem vai enxergar. Isso não vai acontecer. A gente tem, pelo menos não nos próximos 20 anos, eu acredito, tá? A gente tem aí, é só quando eu digo assim, que a nossa geração, quando a nossa, nem a nossa, já a outra geração, quando essa geração já começar a ficar velhinho, que aí sim eu tenho uma mudança cultural, tá? Aí a gente já está falando de novas gerações, tá? Que vão estar fazendo isso, eu vou ter novas coisas lá para frente. Mas, até então, hoje, o papel do correspondente bancário está mantido. Ele tem a sua parcela de contribuição muito forte dentro da economia, tá? Então, sim. Aí ele pergunta quais são os desafios enfrentados pelo correspondente. Aí eu volto novamente àquele conceito, tá? Eu tenho regulamentações, tá? Muito fortes lá quando eu falo de bancos digitais, fintechs, que eu tenho regulamentações direto a fazer. Os correspondentes bancários também são extremamente regulamentados, tá? Porque, pensa assim, vamos lá, Banco Central, regulação, tá? Aí eu tenho instituição financeira, certo? Ele está aqui muito próximo, tá vendo? Para regulamentação, tá? Só que aí aqui eu vou fazer o quê? Eu contrato um correspondente bancário, tá? Um correspondente bancário. Ele vai ter diversos agentes de créditos. Pode também ter uma das características que a gente pode chamar de subestabelecimento. Então, ele pode ter outro correspondente, ser o correspondente do correspondente, que vai ter mais um monte de agentes de crédito. Tu imagina esse cara bem aqui na ponta, eu conseguir atender ele com a mesma regulamentação, com a mesma voracidade, tá? Então, manter essa conformidade aqui é um desafio constante, realmente, para os correspondentes bancários, tá? Esse cara aqui seguir diretrizes de lavagem de dinheiro, diretrizes de conheça seu cliente, diretrizes de sigilo bancário, tudo isso eu tenho que seguir. Só que aqui é muito difícil seguir nessa ponta, tá? Então a gente tem que ter um problema, tem um problema muito grande, uma ponta soltinha aí muito grande. Então a gente fica aqui com a nossa letra B de bola, tá, galera? Vamos seguindo. 36. Qual é um dos principais objetivos do Open Finance, tá? Objetivos principais. Open Finance, ponto principal. Como é que a gente estuda Open Finance? Instituição financeira A, instituição financeira B. O que é o Open Finance? Compartilhamento de informações, tá? Cadastrais e de transações financeiras, tá? Investimentos. Quando eu falava de Open Bank, era só transações, movimentações cadastrais e movimentações financeiras, tá? Operação banco. Por isso que Open Banking. Quando eu viro Open Finance, a gente já trabalha com previdência, seguridade e investimentos. Tá? Então já tem um escopo um pouco maior, por isso que ele virou um primo mais robusto, que eu chamo de Open Finance. Tá? Então o conceito é compartilhamento entre instituições financeiras, tá? Porém tem um elemento central. Aqui no meio fica um carinha, que é o cliente. E eu falo de quê? Uma palavrinha mágica chamada consentimento. Consentimento explícito do cliente. Então eu tenho que ter, eu que autorizo, os dados são meus. Eu digo, como cliente, se eu quero transmitir para que a instituição B tenha acesso aos dados que tem lá na instituição A. Eu que digo, tá? O que vocês precisam saber? Tempo. Contrato é 12 meses, tá? Então, se eu mando da A para B, ela tem 12 meses para verificar, para usar aqui, senão esse contrato vence, certo? Aí eu tenho que fazer uma nova, tenho que fazer. Agora pode ser feita uma renovação, vai aparecer seu contrato está vencendo, renove agora. Isso é atualização, tá? Antes ele vencia o contrato com 12 meses e eu tinha que fazer uma nova contratação. Aí veio uma resolução do CMN, uma complementação da resolução do CMN, onde faz o quê? Que agora vai aparecer uma opçãozinha lá que eu coloco, quero renovar? Aí tu só clica lá, renova e fica mais fácil, né? Em vez de eu fazer uma nova contratação, que já é uma coisinha fácil, tá? De fazer. Então eu tenho esse principal ponto. Os dados como são meus, 12 meses é se eu não fizer
Nada, o contrato vence com 12 meses. Mas contratei hoje, daqui a um mês eu quero revogar, posso revogar esse consentimento. Os dados são meus, tá? Então eu digo o que eu faço ou não. Outro ponto. Tenho instituição A, tenho instituição B e tenho instituição C, tá? Quando eu compartilho para A, da A para B, a C não tem acesso. Eu vou ter que fazer um novo compartilhamento para C, tá? Então, cada banco que eu tiver, eu faço isso daí. E não é porque eu compartilhei para B que a B vai ter acesso a A, tá? Então é diferente a brincadeira, tá? Eu tenho que fazer de um lado e posso solicitar que faça para o outro lado, certo? Então esses são os pontos que a gente tem que ver sobre Open Bank e Open Finance, tá? Aí vamos lá, principal objetivo. Letra A, reduzir a transparência financeira dos consumidores? Não, agora eu aumento, né, essa brincadeira. Letra B, limitar a quantidade de dados que podem ser compartilhados entre as instituições financeiras? Não, eu não vou, não é o principal ponto, tá? Letra C, fortalecer o monopólio dos grandes bancos no mercado financeiro. Não, agora que eu estou quebrando, eu estou dando oportunidade das instituições financeiras menores hoje conseguirem enxergar esses dados, oferecer ofertas personalizadas, coisas inovadoras, diversos produtos que para conquistar e trazer esses clientes. Desburocratizar isso é válido e isso é muito bom para quem? Para a gente como cliente, tá? Letra D. Aumentar a concorrência. Opa, beleza, aumentar a concorrência. Agora eu vou fazer, eu não vou estar vendo os dados, eu não consigo fazer uma coisa personalizada, então assim eu estou aumentando a concorrência. Inovação, acabei de falar isso daqui no setor financeiro, permitindo o compartilhamento de dados financeiros entre instituições com o que? Ó, consentimento do cliente, explícito do cliente. Então a gente já fica aqui com a nossa letra D de dado, galera. Muito boa questão. 37. O que caracteriza o real digital, nosso queridinho Drex? O que a gente tem que saber desse cara? Drex atua em cima de uma plataforma chamada CBDC, Central Bank Digital Currency, tá? Moedas digitais controladas pelos bancos centrais, tá? Então ele trabalha em cima dessa plataforma. Ele transforma o real digital, vai ter uma paridade real físico de 1 para Drex 1 também, então sempre vai ser isso. R$1 vai ser 1 Drex, não vai ter câmbio essa brincadeira, certo? Então eles vão ser a paridade de 1 para 1. Eu vou trabalhar por meio virtual, né? Então eu tenho dentro do banco, vou ter R$1.000. Se eu quiser colocar em R$1 em Drex, em R$1 digital, é como se eu fizesse uma transferência da minha carteira física para minha carteira virtual. Tá? Eu não vou criar novas moedas, vai ser uma complementação daquela moeda, tá? Beleza, aí vamos entender. Eles sempre vão querer dizer que isso daqui é uma criptomoeda, tá? E não. Vão dizer que o Drex funciona com blockchain, também não. Tá? O blockchain tem características de ser descentralizado. E o CBC vai ser o quê? Centralizado, emitido por quem? Pelo Banco Central, tá? Então são essas características que a gente precisa saber sobre o Drex. Letra A, uma criptomoeda que funciona sem qualquer regulamentação. Errado, regulamentado pela CMN e fiscalizada pelo Bacen. Vamos lá. B, uma moeda totalmente anônima, não descentralizada como o Bitcoin, não, ela é centralizada, emitida diretamente pelo Banco Central. C, uma moeda digital emitida, regulada pelo Banco Central, projetada para complementar o real tradicional. Letra C de casa. Perfeita questão. Como o Open Finance pode beneficiar as empresas? Então ele quer saber sobre o Open Finance e como é que ela pode beneficiar as empresas. Letra A. Restringindo o acesso aos dados do cliente para diminuir a responsabilidade. Restringindo? Não, ele está compartilhando, né? Possibilitando maior acesso aos dados financeiros detalhados com o consentimento do cliente para criar serviços mais o que? Personalizados. Cara, perfeito. É isso aqui. Letra B de bola. 39. Quais são as implicações de segurança associadas ao uso, implicações
de segurança associadas ao uso do real digital. Letra A. Não há preocupações de segurança, pois é completamente anônimo. Esquece. Maior risco de fraude devido à falta de regulamentação. Não, ele tem regulamentação. C. Implementação de tecnologias de segurança robustas para proteger, tá, as transações e minimizar riscos. Isso são as principais implicações. Está em teste, está em período de teste. Inclusive, teve falhas agora, tá? Então vai ser mais massivo os testes para realmente ter o quê? Segurança suficiente, tá? Para poder rodar isso daí com o menor risco possível. Ter tecnologia suficiente para fazer isso que seja rápido, que é a proposta, tá? E que tenha segurança para poder rodar isso legalzinho. Essa que é a ideia. Letra C de casa, tá? Vamos para mais uma. 40. Qual das seguintes é uma perspectiva potencial para o futuro do real digital? Vamos lá. Agora a gente vai falar perspectiva, a gente vai falar de futuro, né? Qual vai ser isso daqui? Aqui eu vou ter que ler, é o tipo de questão que pode cair na prova de vocês, tá? E ela vai falar o quê? Eu tenho aqui, vou ter que ter alternativas, a ideia é ler aqui todas, não para a gente poder ver o que aqui encaixa nessa brincadeira, tá? Vamos lá, eu vou vir de baixo para cima agora, vamos lá. Letra E, proibição de sua utilização para transações comerciais. Pô, é real, né? Dinheiro. O primeiro ponto que eu tenho que fazer, qual a principal função da moeda? Uma das principais funções da moeda, meio de troca. Aí eu vou fazer não vou ter relação comercial quando eu falo de moeda? Tá fora. D, conversão imediata de toda a economia para uma base exclusivamente digital? Não, não é isso. Ela veio aqui, o Drex está vindo para complementar, tá? Tá fora. Letra C, eliminação gradual de todas as outras formas de pagamento digital. Também não, ela não veio para substituir, ela veio para complementar, dar mais força à economia, a esse sentido de digitalização e não eliminar, tá? Aí a letra B, ele fala de coexistência com o real físico, oferecendo uma alternativa digital para a inclusão financeira. Perfeito, então a gente fica aqui com a letra B. A letra A vem com o quê? Substituição completa do real físico em curto prazo. Não, não vai ser em curto, não vai ser em médio, não vai ser em longo. Ele vai sim reduzir, assim como o Pix reduziu o nosso uso de cédula, tá? Então agora, quando eu passo a fazer as coisas diretamente pelo Drex, aí sim eu vou ter uma redução, né, na minha escala de real físico. Mas em curto prazo, reduzir tudo isso? Não, não é essa a ideia. Então aqui a gente fica com a nossa letra B de bola, tá, galera? Então agora eu volto aqui a ficar grandão com vocês, tá? E assim, galera, fechamos mais um bloco, mais 20 questões aqui, com aquele intuito sempre que eu falo para vocês de revisar conteúdo. A gente passou aqui, passeou sobre startups, falou sobre fintechs, falou sobre blockchain, criptomoeda, falamos sobre o real digital, Open Finance. Tá vendo como a gente já está passeando bastante pelo edital de vocês, trazendo conteúdo, trazendo coisas assim que são bem prováveis de cair na prova de vocês? Essa que é a ideia dessa revisão. A gente conseguir passear de uma forma descontraída, trazendo analogia, conversando, batendo papo. É isso que eu gosto, tá? É assim que eu gosto de trazer as minhas aulas. Tranquilo, galera? Então você que está vendo agora, primeira vez que está vendo esse vídeo, a galera que também já me segue, já dá um like aqui, cara, compartilha isso com quem está se preparando. Esse nosso conteúdo são 300 questões, são assim, entregas de graça para vocês. Então compartilha isso com o maior número de pessoas. Bora fazer esse canal crescer, galera. Isso daqui vai ser um canal que a gente vai trazer muito conteúdo. Vem diversos concursos bancários, eu falo desde janeiro, eu já estou batendo na tecla. Tá com muita gente dizendo que é o ano dos concursos bancários e vai ser o ano do concurso bancário. E é o ano que você, que está aí do outro lado, vai estar conquistando sua vaga, vai estar sendo meu colega de profissão, vai estar vindo aqui para esse lado e sendo bancário também. Beleza, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos junto, vamos detonar com essa prova. Eu vou até a véspera da prova com vocês, tá? E eu quero que vocês tenham lá na cabeça, na hora da prova, vocês vão achar graça da prova quando olharem a questão, caraca, o professor Alan falou igualzinho, tá? É isso que eu desejo para vocês, é isso que eu desejo muito sucesso na prova de vocês. E galera,
Vamos junto, vamos para cima dessa prova. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Se liga o sininho aí que a gente vai ter muita coisa ainda rodando por aqui. Beleza? Um abraço, galerinha. Valeu!